a videoaula de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre o choque anafilático. Primeiro vamos separar essas duas palavras e entender um pouquinho mais sobre elas. O que seria um choque? É comum a gente falar que a pessoa entrou em um estado de choque, mas o que seria isso? Choque se trata sobre uma síndrome em que o sistema cardiovascular não consegue fornecer o oxigênio ou o nutriente devido ao corpo, aos tecidos do corpo. E isso, obviamente, é muito grave. Nós temos muitos tipos de choque. Choque hipovolêmico, choque séptico. Nesse caso, a gente vai tratar do choque anafilático. A anafilaxia, que vem, obviamente, deriva da palavra anafilático, ela significa uma reação de hipersensibilidade em que o antígeno entra em contato com o anticorpo. Obviamente, existem vários tipos de reações anafiláticas, mas o choque anafilático é a causa mais grave, quando o antígeno provoca uma reação muito violenta e grave no corpo humano, podendo ser muito sérios se não tratado devidamente. Primeiramente, existem dois tipos de anafilaxia. O primeiro tipo é chamado de anafilaxia idiopática. Mas o que é isso? Esse tipo de anafilaxia, ele é mais comum em adultos, menos comum em crianças. Normalmente ele melhora com o tempo e quando você vai no seu alergologista, ele vai fazer alguns testes cutâneos, para ver se você tem uma hipersensibilidade a algum produto, algum alimento, e eles comumente dão negativos. Então você investiga, esse processo de alergia por muito tempo e normalmente eles são mais associados a mastocitose ou até mesmo a processos desencadeados por fatores emocionais. Agora, na anafilaxia prolongada, o que significa isso? Significa que os sintomas da alergia, eles voltam, a se manifestar de 1 a 8 horas depois dos sintomas iniciais, Eles acometem mais ou menos 20% da população. Ok? Agora nós vamos entender um pouco sobre o choque anafilático, e o processo alérgico. O que acontece? Vamos supor que eu seja alérgica a camarão. Eu vou lá, como camarão, certo? O meu alérgeno vai reagir com o meu anticorpo, mais comumente regulado da classe da hemoglobina E, que é o IgE, e ele vai desencadear como resposta a liberação dos mastócitos, da histamina, pelos mastócitos, além de outras substâncias. Essas substâncias, que vão se manifestar em reação ao contato do meu antígeno, no caso o camarão, com os meus anticorpos, vão provocar uma série de sintomas em mim. Vamos supor que a minha alergia a camarão seja muito forte. Eu automaticamente vou ter os primeiros sintomas comuns da maioria das pessoas, que são coceira, prurido nas vias orais, nas vias orais, ou seja, boca, garganta, vou começar a coçar minha garganta, vai começar a provocar a liberação de histamina ali nessa região. Às vezes as pessoas também, a maioria delas começa com o olho inchado e depois em diante começam aí as manchas na pele, enfim. Mas por que isso? O primeiro acometimento, quando alguém sofre de uma alergia, seja ela uma alergia leve ou uma alergia mais violenta que pode desencadear um choque anafilático, as vias aéreas são as primeiras vias a sofrerem bastante. Obviamente que se eu tiver uma alergia mais leve, eu vou começar, em 90% dos casos, com um prurido na pele, com manchas na pele, seguida por um prurido nas vias orais, um edema nos olhos, e depois, posteriormente, caso essa alergia, essa resposta evolua, eu posso vir a ter um choque anafilático. Tem alguns critérios, que avaliam a gravidade, de uma alergia, de uma resposta a um contato com esse antígeno, Sendo a mais grave, obviamente, o choque anafilático, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória em minutos, dependendo do nível, de alergia que essa pessoa tenha. E nesse caso do choque anafilático, as vias aéreas elas vão ser extremamente comprometidas, Elas vão ficar extremamente edemaciadas, inchadas, fazendo com que elas colabem realmente, A histamina ela faz vasodilatação. O que isso significa? A vasodilatação faz com que o paciente tenha uma hipotensão, uma queda na pressão, ficando obviamente muito mal, confuso, pode chegar a ficar confuso, óbvio, piorando esse estado inteiro. A hipotensão e a vasodilatação periférica faz também com que o retorno venoso seja menor, o que isso
acaba intensificando esse quadro de choque. Agora, quando a pessoa não tem um choque anafilático, ela pode ter uma alergia citotóxica, ela pode ter uma coisa mais leve, né? Estranhamente, mais de 600 casos de alergia são causados por antibióticos, tá? A maioria das pessoas acha que é por alimento. Sim, é mais comum, é mais notório, mas os antibióticos são a maior causa de alergias atualmente, tá? A gente tem diversos processos que podem desencadear a alergia, como alimentos, um produto de limpeza, um perfume, as luvas, né, com látex também podem desencadear alergia. Os mais comuns para choque anafilático são a picada de abelha, o camarão, o amendoim, nozes. Esses alimentos conseguem provocar um efeito bem grande. Agora, por que às vezes você entra em contato com um remédio e você não tem alergia? Depois, na segunda vez que você utiliza esse mesmo remédio, você já tem uma alergia violenta, né? Aquele remédio. Isso significa porque o seu corpo ainda não entrou em contato com aquele antígeno. Então, na primeira vez, ele entra em contato, reconhece, se arma, fabrica tudo o que tem que fabricar para da próxima vez que ele entrar em contato com aquele antígeno, para que ele possa destruir esse antígeno. Por isso que da segunda vez, normalmente, é pior ainda a reação. Agora, vamos para o que nós devemos fazer quando nós temos um choque anafilático. Ao ingerir um alimento, entrar em contato com um produto e começar a sentir os primeiros sintomas do que possam ser um processo alérgico, o que devemos fazer? Vamos supor que eu tenha comido um alimento que me fez ter alergia. O primeiro procedimento, obviamente, é sempre reparar nos sintomas, porque como nós já vimos, existem alergias que podem passar sem o uso de nenhum medicamento. Agora, se você começar a identificar coceira, inchaço na região oral, né? Se você começar a notar dificuldade de respirar, isso já é um sinal que a alergia, que esse processo alérgico é grave. O que deve fazer? Primeiro, tomar um anti-histamínico e ir imediatamente para a emergência do hospital. Lá, você será priorizado como Manchester vermelho e deverá ter o atendimento exato. Mas qual seria esse atendimento, né? Obviamente depende do estado em que o paciente chega ao hospital, mas na maioria das vezes vai ser realizado o uso de anti-histamínico e às vezes até de adrenalina. Mas por que adrenalina? Quando você chegar no estado grave, as suas vias aéreas estarão extremamente comprometidas. E a adrenalina, por sua vez, vai fazer o quê? Uma vasodilatação da via respiratória. Ela vai abrir os nossos brônquios, vai abrir a nossa via aérea e vai melhorar, obviamente, a nossa respiração. Lembrando que de todos os comprometimentos em que o paciente pode ter, o número 1 sempre deve ser garantir as vias aéreas. Sem oxigênio, não adianta de nada tentar salvar o resto do nosso corpo. Se você tem uma alergia moderada e vê que vai passar, já teve antes com algum alimento, você pode tomar um anti-histamínico, como loratadina, Allegra D, óbvio, e normalmente elas devem passar. Agora, se você chegar num choque muito grande, infelizmente, às vezes é irreversível. Por quê? A falta de oxigênio por muito tempo, quando as vias estão edemaciadas, pode ser irreversível, pode causar danos cerebrais muito extensos e infelizmente podem levar a óbito. Muitas pessoas não conseguem chegar a tempo ao hospital ou por não entenderem a gravidade da sua situação, acabam ficando em casa, mesmo tomando anti-histamínico, pois não sabem avaliar a gravidade que a situação se encontra. A alergia, ela pode então desencadear os processos, né, irritáveis nas vias orais, os pruridos, né, coceiras na pele, manchas na pele, principalmente de idosos, pela vasodilatação, às vezes os vasos podem estourar, né, edemas nas pernas. Obviamente, elas podem ser desencadeadas de 1 minuto, segundos, até dias. Você pode, às vezes, ficar com processo alérgico por alguns dias tendo problema gastrointestinais. Então, ela se manifesta de várias maneiras, né? Afinal de contas, nós estamos tratando do sistema corporal. Fatores de risco sempre pioram. Se um paciente tem um processo alérgico e ele está fazendo uso de quimioterápicos, isso piora muito, muito mesmo.
Óbvio, fatores de risco, diabetes, hipertensão, paciente que já tem esses fatores, quando tem um choque anafilático, fica pior ainda de resolver a situação. Mas, obviamente, é sempre bom se garantir, conhecer o seu corpo, se respeitar, não ingerir alimentos que você sabe que vão desencadear um processo anti-inflamatório, alérgico muito grande e se garantir, ok?